Estamos ao vivo, olha só, eu aqui arrumando a minha ring light para ficar bem clarinha, tá escurecendo aqui. Olha só, você me vê bem? Vamos lá para um tema que mexe com a gente, que impacta, que foi o tema mais votado lá no meu Instagram. Meu Instagram é Agi Montanari. Dinheiro. Como é essa relação? Como é a sua relação com o dinheiro e o porquê ela está da forma que está na sua vida? O que isso tem a ver com a sua postura? O que isso tem a ver com o valor que você dá para si, para a sua família de origem? Vamos falar sobre isso? E olha só, hoje o conteúdo está quentíssimo, que eu preparei com todo carinho. Eu fiquei com um papelzinho o dia inteiro anotando tudo que vinha, ó. Você acha que eu vou fazer um conteúdo qualquer para você? Não, né? Não. Pensei há muito tempo e ó, fui anotando tudo. Sabe o que mais a gente vai falar sobre hoje? Sobre dívidas, a energia das dívidas, sobre o emprestar dinheiro para parente, amigos. Como é isso? Será que isso está travando? O sentimento de culpa, o cobrar. Você tem dificuldade para cobrar? Quais são as empresas que chegam até você? Te valorizam? Pagam bem pelo seu serviço? Ou você está sempre buscando ganhar mais, cobrando, às vezes não consegue nem cobrar, né? Não tem cara para cobrar, mas é esse cliente que chega, é nessa empresa que você está. Muita coisa para falar. E vamos lá? Vamos começar? Primeiro, a postura que você precisa ajustar. Uma das posturas que, quando eu ajustei, as coisas começaram a melhorar para mim. Quando eu ajustei a minha postura como filha diante dos meus pais. Quando a gente considera que os nossos pais devem para nós, pega essa chave. Quando a gente pensa que há uma dívida, eles poderiam ter entregue mais, eles poderiam ter feito mais, eles poderiam ser diferentes. Por que a minha infância foi como foi? O que aconteceu ali? Meus pais me devem. Pega esse ouro aqui, ó. Meus pais me devem. Quem tem essa postura interna, essa imagem interna dos pais, tem dívidas. Sim? Há dívidas no plano, nesse plano físico que nós vemos, que você vê na sua conta bancária, né? Ela é um reflexo, um sintoma dessa sua postura interna. Pegou aí? Pois é. Quando eu entendi, não foi eu aceitar só, sabe? Porque, ai, tá bom então, meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe, minha família de origem é minha família de origem, e eu fico com eles. Sabe quando... Porque daí é a barganha, eu vou barganhar para ter prosperidade? Não adianta, não adianta, o jogo não é assim. E o jogo que eu digo são essas leis naturais que regem. É o jogo da natureza. É o jogo da alma, da grande alma. Né? Quando a gente fala da grande alma, é esse campo mórfico que tem lá as histórias de todos aqueles que vieram antes de você. E que você vai no Ctrl+C, Ctrl+V, repete, porque você está condicionada e sob esse programa, esse software, sabe? Você roda com esse software. Então, concordar com os pais, compreender os pais, ficar com pai e mãe, não ficar com marido e mulher não se mete a colher. Tem muitas mulheres travadas porque ficam envolvidas homens também, tá, gente? Eu falo mulheres porque 90% do meu público não conseguem deslanchar na vida, não conseguem subir de nível porque elas estão emaranhadas com marido e mulher, com o marido da mãe.
entende? E com a mulher do pai. Então fica nessa dinâmica, fica ali segurando uma mão do outro, e aí? A vida tá rodando, a coisa tá acontecendo e nada chega até você, por que será? Postura interna, lugar errado. Então, pai e mãe, você coloca eles lá em cima. Olha aqui os meus vasinhos, né? Então imagine aqui a mãe e aqui o pai. Você está aqui embaixo. É aqui o seu lugar de força. Quando você se mete na briga desses dois aqui, que você não tem a ver com isso, você sai desse seu lugar de fluxo, que é o tomar a vida desses dois por completo, e vai para o meio. Vai para esse meio aqui, ó. Dá certo? Tá amarrado, tá com uma mão em cada um. Ficar com o que é, os pais como são, é tomar a vida. É tomar a vida. Eles te deram a vida, seu bem mais valioso. Nada é maior do que isso. Se você ficar com as brigas entre eles, você está sendo negligente com o fluxo da vida. Porque ele é muito maior. Se você ficar com o que a sua mãe não fez por você, porque a minha mãe não foi presente, porque meu pai não foi presente, porque minha infância. Você está com a parte que não é aquela que vai te conectar para o mais, que vai te levar para o mais. Você está, o comportamento do meu pai e da minha mãe tá no pequeno, tá na escassez. Existe uma vida disponível para você. Disponível. Aonde? No seu próprio corpo. Pega esse ouro. No seu próprio corpo. Entende a força de um ajuste de postura? Você já tem. Você só precisa abrir essas torneirinhas. E elas vêm, ó, desses dois aqui. Agora eu entendi porque eu coloquei os vasinhos aqui. Se você vai lá e abre a torneirinha dos dois, a água pode descer. Se você tá acima ali julgando, sendo maior, porque eu sou foda, eles não sabem fazer nada, eu vou resolver a vida deles. Você não está aqui. Por mais que você abra a torneirinha, a água vai para baixo, você tá para cima. Então é ficar com a abundância da vida. Você é metade de cada um, é 50-50. XX ou XY vem de cada um, não vem só de um lado. Não dá para você tomar sua mãe e não tomar o pai. Tomar o pai e não o marido da mãe. Pega esse ouro. Muda tudo na sua postura. É como se você abrisse um fluxo. Sabe as artérias, as suas veias do seu corpo? Tem umas entupidas. E tem gente que entope mesmo, né? Por questões emocionais que o corpo somatiza, a gente sabe disso, né? Então você imagina, quando você fica com o pé dormente, sabe? Você cruza a perna muito tempo e você vai pôr o pé no chão formiga, não consegue andar, tem que esperar a circulação chegar. Não é assim? É isso. Às vezes você está dobrada, porque você já tem as veias, entende o que eu estou dizendo? Você já tem. Deus te fez perfeita, maravilhosa, você tem todas as veias aí. Toda a sua parte circulatória, ela está completa, não? Então você já tem. Basta descruzar, sair dessa postura assim, perante mãe e pai, e fazer assim. Olha só. Assim. Eu recebo. Vocês são os grandes, eu sou a pequena. Eu recebo. E aí o fluxo sanguíneo pode rodar. Simples. Simples, porém complexo no dia a dia. Mas conforme você vai atribuindo isso e deixando isso chegar até que isso normalize, é
como se você entrasse nesse estado de formigamento. Entende? Fica com a abundância, que é a vida. Não é como o pai é, como o pai não foi. É mesquinharia. Não é nem justo com a vida, com o fluxo da vida, com o universo. Entende? E aí tem um outro ponto que eu quero trazer para vocês, que são também os padrões herdados. Esse campo que eu falei para você, esse Wi-Fi da nossa família, nós estamos conectados constantemente ao Wi-Fi. Então, às vezes, observe se você não está no mesmo nível financeiro, passando pelas mesmos padrões, as mesmas situações, dinâmicas que sua mãe passa ou que o seu pai passa. Você lida com o dinheiro da mesma forma como sua mãe lida? Como seu pai lida? Como é para você? Entenda isso, porque às vezes você não sobe, você não vai para o mais, porque há aí um padrão herdado. Gi do céu, faz sentido. Gi do céu. É isso mesmo que acontece. E toda vez que eu ganho algo mais, toda vez que acontece algo na minha vida que vai ser muito diferente daquilo que foi vivido pelos meus pais ou familiares, eu me saboto. É que talvez até hoje você não saiba que você seja uma sabotagem com as coisas que você faz. Quando você está numa empresa e aí de repente está beirando você subir de cargo, você ganhar mais, você começa a relaxar. Você começa a se sabotar sem perceber. Por quê? Porque se eu ganhar mais, eu vou ser muito diferente da minha família. Pegou isso? Às vezes você nem sabe o que é sabotagem. Você sabe o que é na definição da palavra, mas você ainda não percebeu até agora quais foram os momentos de sabotagem. Pegou? Sentimento de culpa, porque nós nos sentimos culpados, culpadas, quando começamos a trilhar um destino, um caminho, uma estrada diferente daquela que meus familiares viveram. Se eles viveram a vida toda na estrada de terra, que eu, Gisele, vou me meter na estrada de asfalto? Uma autobahn maravilhosa, lisinha, não tem nenhum buraco. Eu vou por um tempo. Aí eu me saboto. Aí eu tenho que voltar, né? Porque aí eu me sinto calma, tranquila. Eu entendo isso. Se você disse, meu Deus, é isso. Sim. Isso é lealdade sistêmica. Isso é boa consciência. Se você faz algo muito diferente, você fica na má consciência, você se sente culpada, então você faz o quê? Alguma coisa para voltar a rodar o software que era antes. Entende? Então veja se os momentos de sabotagem não aconteceram com você. Em momentos críticos na sua vida, comenta aqui e deixa o seu like. Cada insight, se tiver um insight, você já deixa seu like. Quanto mais like, mais esse vídeo chega para mais pessoas. Nesse canal, esses vídeos estão chegando para muita gente. Ajude pessoas que precisam escutar isso. É um clique. Entende seus processos de autossabotagem, de lealdade? Culpa pela família. E agora eu vou entrar em outra culpa, que é a culpa da sua própria história, das suas escolhas, daquilo que você, de repente, teve que decidir, e aí você se culpa por isso. Vou te trazer um exemplo meu, tá?
Quando eu me separei, há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu comecei a entrar no processo de autossabotagem. Primeiro que eu me sentia vítima, 100% vítima. E por quê? Porque eu me senti culpada por não manter um casamento. Ninguém casa para se separar, não? Então, me senti culpada, minha filha pequena, e comecei a entrar no processo de autossabotagem. Culpa. Eu me senti tão culpada que eu comecei eu trabalhava na Osklen, não sei se muita gente conhece. Trabalhei durante 4 anos lá. E aí eu comecei a ter várias atitudes de sabotagem. Até que aconteceu o que aconteceu. O que a minha alma identificou, que bom. Tá vendo, Gisele? Você perdeu. Tá vendo? Por quê? Porque você merece. Ninguém mandou, não consegui manter uma família. Você pode ver, muita gente se separa e a parte financeira, ladeira abaixo, começa a perder, começa a fazer umas coisas loucas que você fala, nossa, onde tá com a cabeça? Né? O que tá passando pela cabeça? O que acontece? Eu vou te falar. A pessoa está carregando uma culpa enorme. E o que ela tem que fazer com a vida dela? Pum! Derrubar tudo. Para se sentir confortável com a atitude que ela tomou. Entende? Forte isso, né? Você vai. E até em relacionamento também. Eu não acreditava, não. Imagina. Eu mereço um relacionamento bom? Imagina. Imagina. Então, essa culpa também é o olhar para si, o entender que você fez o melhor que você pôde no momento que poderia, com a consciência que tinha. Isso é muito importante também. Isso é uma coisa que eu vou falar em algum vídeo aqui no canal, sobre a importância da hierarquia, a sua própria hierarquia. Lei sistêmica, ordem. Existe uma ordem, existe uma sequência das versões anteriores suas. E elas precisam estar todas integradas a você. Todas, para que você esteja bem, para que você não se sinta culpada por aquela de lá de trás. Já falei isso também em alguns vídeos aqui, eu sempre menciono, porque isso foi uma grande virada de chave para a minha vida. E eu quero que você também olhe para si, olhe para as versões anteriores e resolva essa culpa. Porque senão você hoje está nessa escassez, nesse padrão com dinheiro. Porque qual é o valor que eu tenho? Qual é o valor que eu tenho? Sendo que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu não pude manter um casamento, que minha filha é pequena, não sei o que eu faço. Olha só o que eu fui fazer. Olha só com quem eu fui me envolver. Olha só, olha só, e olha só, e olha só. E se. Isso aqui é padrão de vítima. A vítima ela se sente vítima da vida. Quem é vítima da vida não tem direito à prosperidade. A pessoa que tem coragem, que não se vê vítima, que vê que tudo o que acontece na vida dela tem um porquê, há um aprendizado ali, há um diamante dentro dessa cebola que ela vai chorar pra caramba. Ela sim tem direito e está disponível para o fluxo do dinheiro. Pegou? Pegou? Se é a vida que eu recebo lá dos meus pais, eu já organizei, ok. Mas se a minha vida, se a minha timeline, a minha lista, né, do meu Spotify, eu não quero essas músicas que já tocaram na minha vida, também não dá.
também algo se rompe aí, concorda? Não, mas eu organizei com o meu pai e com a minha mãe. Beleza, agora, ó, vai fluir. Calma, passo 2. Postura 2 aí. Olhe para si. Integre-se. Entende? Então perceba se você não carrega alguma culpa. E se desse sentimento de culpa, há quanto tempo tá aí na sua cabeça? Na sua alma, porque não tá na cabeça, tá na alma, e às vezes tá no corpo, né? Há quanto tempo? Pode ver. Não é que a minha conta? Fiquei no cheque especial? E o banco gosta tanto disso que ele acha que é especial você estar no cheque. Né? Sendo enganada pelo banco. Especial. Nossa, agora eu sou especial. Por quê? Porque estão no cheque especial. Ah, eles são danados, né? E é isso, é o transmutar. Você vê como o banco transmuta? Por que você não transmuta também aquilo que veio para sua vida, que te deu um déficit, que te levou a algo que você pensa que é negativa? Tá pegando? Tá pegando? Vou até falando mais perto do meu microfone. Eu adoro meu microfone do Silvio Santos. Que você acha que é negativa, mas na verdade te deixou mais especial. Sou praticamente uma locutora. Sim, sim, querido ouvinte. Aquilo que te negativou te tornou especial. Ai, ai. Pegou? Entendeu? É. Olha quantas posturas. Tá entendendo sobre o você já tem tudo? Até uma conta no banco, agora as pessoas têm, que nem antes era mais difícil, né? Agora, Pix, as pessoas vão pedir esmola na rua, você fala, não tenho dinheiro, mas eu tenho um Pix. Todos têm o direito. Você tem tudo. Você tem direito a tudo. Você já tem tudo. É só ajustar esse fluxo do sangue. Desdobra essa perna. Honra pai e mãe. Honra a sua história. Diga aos seus pais: eu irei honrá-los sendo próspera. Rompendo isso que até hoje, de alguma forma, ou alguma coisa que aconteceu, às vezes, no seu sistema familiar, que o dinheiro se rompeu, você dirá a eles, com o coração, precisa bater campanha, fazer churrasco. Eu agora reconecto esse fluxo para mim e para os descendentes desse sistema. Eu serei próspera, ajustando as minhas posturas. Eu irei para a vida. Está disponível. Entendeu? É uma senha do iCloud que você tem que ter. Você já tem. Outro tema importantíssimo que é o cobrar. Você sabe cobrar? Eu vou até pegar meu microfone de novo. Você sabe cobrar ou você tem vergonha de cobrar? Ai, que chato cobrar. Tem gente que não gosta de cobrar nem quem tá devendo. Que é outra coisa sobre emprestar dinheiro, que a gente vai falar aqui. Porque às vezes o dinheiro não fica com você, porque primeiro, você não sabe cobrar, você tem vergonha de cobrar. Vou trazer uma experiência aqui da minha vida sobre cobrar. Quando eu comecei a atender com as constelações, eu comecei de forma gratuita. Não cobrar. Mesmo porque a troca, para mim, era justa. Para o que eu não cobrar, mas a pessoa me dava uma oportunidade de aprender, concorda? Então eu fiz, sei lá, acho que 1 mês de atendimento, mais ou menos. Chamei várias pessoas, né? Para que eu pudesse também, até para me sentir mais confortável, enfim. Então eu não cobrei de várias pessoas. O que acontece? Algumas pessoas tiveram, sim, resultado.
Mas a grande maioria não. Você fala: "Lógico que você estava começando". Não, porque era gratuito. Aí eu comecei a cobrar, cobrava um preço, metade do que eu cobro hoje, também. As pessoas não sentiam aquilo. Era o equilíbrio do dar e receber, ele acontece assim. Então quanto mais vocês já viram isso? Nossa, não sei como uma pessoa paga uma coisa tão cara, enfim, que eu acho caro, né, o caro também é muito relativo, né, gente, o que é caro para mim não é caro para você, o que é caro para você não é caro para mim. Depende muito de várias coisas financeiras também, né. Se tá no especial, se não tá no especial também, né. Mas o valor o valor, preço das coisas, de coisas muito caras, por que elas podem e elas cobram e as pessoas compram? Porque uma marca, Gucci, Prada, Fendi, enfim, várias marcas famosas, a que você mais gosta e que você, enfim, não sei se tem ou não tem, não me importa. Essa é uma marca top, Louis Vuitton, todo mundo conhece. Eles têm o quê? Um posicionamento muito claro. Eles entregam. Eles entregam história, né, Louis Vuitton era um cara que fez as malas, de Napoleão, não sei se vocês sabem, então era um cara muito conceituado, enfim, tem toda uma história. E a marca foi mantendo essa história, até hoje você tem, é o mesmo holograma, holograma não, é monograma, porque há uma história e ela é respeitada e ela é mantida. Pegou? Aquilo lá que a gente estava falando sobre você não honrar a si mesma, né. Então, atribuído a tudo isso, há uma troca. Quando eu não cobrava o valor que tinha ali incluso as minhas 3 formações em constelação, incluindo uma constelação uma formação internacional, não era equilibrada. Ela pegava aquilo que era de acordo com o que eu cobrava. A fatia que eu disponibilizava para ela. Pegou aquilo que eu disponibilizava para ela, é aquilo que era permitido para ela. Então eu tenho um copo metade aqui, isso que eu disponibilizo. Mas eu tenho conhecimento que pode transbordar esse copo dela de conhecimento, que pode transbordá-la em transformá-la em fazer com que ela realmente transborde. Mas eu cobro dela metade do copo. Ela não consegue transbordar. Por quê? Porque eu cobrei algo, um valor que não está de acordo com o meu conhecimento, com a minha com a minha história toda. Entendeu? Sobre o cobrar. Não estou falando que você tem que subir o seu valor infinitamente, não é isso. Mas quais são os clientes que estão chegando até você? Será que não é porque você também não estava insegura? Isso é uma coisa lá de trás do meu começo. Me sentia muito insegura. Qual era o valor que eu estava dando para aquela constelação? Qual era o valor que eu acreditava? Será que eu acreditava realmente em mim? Não era nem na técnica. Nunca duvidei da técnica. Mas será que eu, Gisele, sou uma boa facilitadora? Um bom instrumento desse campo? Então, quando você se questiona, você perde o valor. Então, você tem dificuldade para cobrar. Entende? Então, você tem que pensar quais são os clientes que estão chegando até você. Tem um padrão. Hum, tem um padrão.
Às vezes é você ajustar o seu valor. Você entrega, às vezes até os seus clientes falam assim: "Nossa, ela é até barateira". Mas isso é um tema para uma outra live. E quais são as empresas que você trabalhou ou trabalha? Esses patrões que te valorizam, quais são as empresas que chegam até você? Você é bem paga ou você tem que suar a camisa para poder ganhar não, fazer dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança e mendigo. Você faz dinheiro. Não fale se você fala que ganha dinheiro. Ninguém ganha dinheiro. A não ser que você vá no programa do Silvio Santos. Oi, quem quer dinheiro? Aí você ganha. Ele já morreu. Não tem mais possibilidade de você ganhar dinheiro do Silvio Santos. Então, ou você vai para a rua e pede. Ou então você vai fazer dinheiro. Você não é mais criança, né? Outro ponto é essa postura diante da vida quando a sua alma é criança. Quando a sua alma ainda está lá, como a gente falou no começo da live, clamando pelos pais que não deram, os pais que não fizeram, você se torna infantil diante do dinheiro, diante da prosperidade, diante do trabalho, diante das relações. E as coisas também travam, porque você não consegue ir para o adulto. Tem pessoas que têm 40, 50 anos e ainda não adulteceram, ainda são crianças. Ainda lidam com o dinheiro. Você já viu criança lidar com dinheiro? O que que a criança faz quando ela pega um dinheiro na mão? Eu, lá em Itapetininga, onde eu ia passar férias com meu pai, ele me dava dinheiro, a primeira coisa que eu ia fazer era torrar num pipoqueiro que tinha na rua da minha amiga. Ele tinha pipoca, ele tinha amendoim que vendia no saquinho, ele tinha jujuba, ele tinha eu acabava, né, voltava para casa, meu pai: "É, mas no dia seguinte: "Pai, você me dá", daí ele: "Ué, mas o dinheiro que eu te dei?", "Ué, mas eu gastei". Vê o dinheiro assim, ó, não pode ver o dinheiro na conta, acaba já o dinheiro. É assim que se lida com dinheiro? Que tem de criança aí? Que teve aí? Será que você tá ainda que seus pais te devem? Seus pais te devem? Não, adulto sabe que pai não deve nada. Adulto sabe que aquilo que o pai e a mãe não deu é aquilo que ele foi buscar. Pega esse ouro aí também. Pais que dão tudo, filhos goiaba. É, filhos goiaba. Já viu filhos goiaba? Ih, com certeza. Se você não viu, você é um. Já viu aquela piada? É verdade. Porque os pais que dão tudo, fazem tudo, não dão a oportunidade do filho crescer. Então, eu tive pais que me permitiram morar sozinha, dos 15 para os 16 anos. Cada um em um pai. Minha mãe nos Estados Unidos, o meu pai em Curitiba e eu em Sorocaba. Sim, Sorocaba, a cidade do prefeito influencer. Estava sozinha, porque os meus irmãos moravam em Curitiba. Eu estava sozinha em Sorocaba, com 15 para 16 anos. Hoje eu sou desenrolada no jeito que eu sou, por conta da minha história, porque eu fico com a herança do que meus pais não me deram. Pegou? É com essa herança que eu fico. E você? O que você faz com a herança daquilo que eles não te deram? O que você tem feito? Eu sou muito desenrolada. Ó, aqui, eu montei tudo isso aqui, ó. Tá tudo montado. Tem câmera, tem
Tem aqui, ó, se você olhar, se eu virar a câmera, você vai falar: "Senhor amado, você montou", montei. Essas coisas aqui na parede, isso assim, fui eu que montei, fui eu que fiz. Essas bolotinhas aqui, ó, de madeira que vocês estão vendo redondinhas, eram de cabides. Eu aproveitei isso que já estava aqui nessa sala. A gente se vira quando a gente fica com o que é. Pegou? A gente fica com o que é. Então, é fazer dinheiro, tá? Só para reforçar sobre isso. Sobre dívidas. Ai, outro tema polêmico, muito polêmico. Dívidas. Suas dívidas você tem que pagar, quitar. Sim. Dá um jeito de pagar as suas dívidas, mulher. Gi do céu, mas eu devo muito. Gi do céu, mas eu vai atrás para ver. Hoje tem um aplicativo do Serasa que você olha lá, se estão pesquisando o nome, se não estão pesquisando o nome, se estão fazendo não sei o quê, se não estão fazendo o quê. Tá lá. Eu vou contar uma coisa para vocês também. Eu tinha um débito antes de ter esse conhecimento que eu vou trazer para vocês, eu tinha um débito de R$10 para não falar um palavrão, de um controle, o controle do ar tá ali, de um controle de uma da NET, sei lá o que eu tinha, no outro apartamento que eu morava. Eu falei: "Ah, R$10, pelo amor de Deus, né". Tava lá, R$10, R$10. Pouco caduca, né. E aí, o que eu fiz? Paguei. Eu também tive, na minha história, um momento abençoado que eu emprestei o meu nome. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. Você que chegou nesse vídeo, nunca faça isso. Eu emprestei o meu nome para um ex-cunhado. Ele metralhou meu nome e eu fiquei com aquilo por muito tempo. Muitos anos. Eram dívidas, chegava a mais de 1 milhão. E quando me separei, imagine, né? Fui lá: "Ó, seu irmão", problema é seu. Quem emprestou o seu nome foi você. Eu queria ser a boazinha, queria ajudá-lo. Nossa, coitado dele, ninguém ajuda, já tá com o nome ó a vida mostrando, né, mas eu não querendo ver. Ele tá com o nome sujo, não tem nome, eu vou emprestar o meu para ele. Pois bem, emprestei, né. E aí, também parcelei, né, porque depois de um bom tempo, isso daí foi em 2012, lembro muito bem disso, foi o que me marcou muito. Por muitos anos isso foi um fantasma, né, na minha vida. E eu falei: "Eu vou parcelar isso". Quando eu recebi essa informação, que eu vou compartilhar com vocês, eu falei: "Eu preciso quitar isso, nem que eu parcele em muitas vezes". E foi o que eu fiz. Eh, Parcelei, fui até os cartórios, enfim, paguei. Quando eu comecei a pagar o parcelamento, a minha vida começou a melhorar financeiramente. Por quê? A dívida, ela é uma energia de roubo. Então não importa, pega isso aqui é para sua vida, isso aqui vale ouro. É uma dívida, a dívida é roubo. Quando você eu devia R$10 para a empresa, qual era o meu pensamento? Pensamento de brasileiro, né, brasileiro tem muito isso, né, as empresas são ricas e eu sou pobre, né, olha o pensamento, aí já olha eu afirmando
para o universo. Então, a empresa é rica, eu sou pobre, o que é R$ 10 para ela? Não importa. Eu não estava no dia que o cara foi buscar o controle, então eu pago por essa minha falta de responsabilidade. Eu emprestei o meu dinheiro, o meu nome, para o meu ex-cunhado. Então agora eu vou assumir esse meu ato, que mesmo que tenha me acarretado anos de insônia, de frustração, de briga. Briga, gente, porque eu fui atrás dele, porque eu sou bem louca, fui atrás dele com ai, gente, mas deixa pra lá, na época. Fui, oxe. Mas enfim, muito, muito. O que que eu fiz? Ele não pôs uma arma na minha cabeça. Eu fiz porque a salvadora, vou salvar o meu cunhadinho. Você vê sobre postura, você vê sobre o valor, às vezes, que o outro te dá, esse parente que te deve, ou que você quer louco, tá louca para emprestar? Qual que era o valor que eu tinha para ele? Sabe o que ele me dizia? Eu não tenho dinheiro, eu não posso pagar. Ah, ou então, não sei, me chama no mês que vem, que talvez no mês que vem eu tenha uma parte. Aí chegou um momento que eu falei, não, eu não preciso me submeter a isso. Todo mês era nervoso atrás de nervoso, porque ele, somebody love, né? Quando me atendia, né? Quando não entendia, às vezes eu ia atrás. Mas aí, o que aconteceu? Resolveu? Não resolveu? Eu fiz o quê? Ajustei a minha postura. Paguei o preço. Sim, por eu ter sido inocente, talvez? Não. Não havia nada de inocente naquilo. Havia um papel de salvadora. Então, as dívidas é uma energia de roubo. Comece parcelando. Gi do céu, eu devo 1 milhão, eu devo. Comece a parcelar. Só o fato desse fluxo, dessa energia que você não vê, mas que está atuando na sua vida, é igual a lei da gravidade, você não a vê, mas ela está atuando na sua vida, não adianta você falar que não. Na minha tem atuado bastante, inclusive, no rosto. Ela está aí. Quando você coloca para ela e diz: eu vou pagar aquilo que devo. Vou assumir a minha responsabilidade. Sou adulta. Olhe para mim e eu olho para você. Pum, o negócio. Ha! E não é começar a pagar e depois parar, tá? Zera. Mas não importa quantos meses, faça um parcelamento que você vá conseguir cumprir e veja a mudança começar no ato da negociação. Isso é muito fácil. Eu fiz isso pelo aplicativo do Serasa na época. Já tinha essa coisa aqui. Entende? Pegou isso? Isso é muito importante. Isso é muito importante para o destravar do dinheiro. Porque se eu tenho a energia de roubo na minha vida, como que o dinheiro vai chegar? Você fica perto de alguém que é ladrão, você fala, eita, desconfiei. Você vê 2 caras na moto de capacete andando devagar do lado do seu carro, você fica perto? O que que você vai fazer? Oxe, vou acelerar. Não fico aqui não. Então, troque essa energia, transforme, ajuste isso, essa energia. Dê um jeito sim, dê um jeito sim. Sobre emprestar dinheiro para os parentes, não empreste. Sobre emprestar para qualquer pessoa, você vai emprestar se tiver uma condição. Se a pessoa não for braço curto, com prazo para pagar. Mas pense bem. Prefira que a pessoa vá ao banco e resolva com o banco, porque o banco ela vai pagar. Se a pessoa tem crédito no banco e está procurando por você,
é porque ela já não tem a intenção de pagar. Então não seja tola. Não faça a Kátia cega. Lembra da Kátia cega, aquela cantora? Não faça a Kátia cega para isso, porque você vai ter que pagar as consequências. Para você zerar e reorganizar esse fluxo dentro de você. Pegou? Entendeu? Então, o emprestar é você passar para alguém. Você que é casada, que tem um relacionamento aí, como seria para você se o seu marido te emprestasse pro vizinho no final de semana, pro primo dele? Olha, Gi, esse final de semana você vai ficar, por um tempo, você vai ficar com o João do caminhão. Quê? Eu? Como você ia se sentir? Você gostaria de ficar perto dessa pessoa? Qual era a sensação de valor? Então, se o dinheiro fosse uma pessoa, como ele se sente diante de você? Qual é a postura que você tem diante dele? Como você o vê? Até mesmo para pagar. Paga os outros. Ai, mas eu tenho uma dó de pagar os outros, pelo amor de Deus. É o fluxo da prosperidade. Água, fluxo, cachoeira. Passa para frente. Pensa que esse dinheiro vai chegar, que você está pagando é por um serviço que vai te ajudar. O pessoal fala, ai, aluguel é o pior dinheiro que tem. Você paga e não tem volta. Tem uma coisa assim, esqueci agora como fala. Dinheiro que você não vê, vai e volta, uma coisa assim. Mas peraí, que ingratidão com o seu locatário. Que coisa de inquilino que você é, que você está usufruindo de uma casa que ele cede para você. Para que você more com a sua família, sozinho, com seus gatos, cachorro, papagaio, não importa. Ele cede para você essa casa. Cede, olha a minha mão, cede. Em troca, lembra do equilíbrio de troca lá atrás que eu expliquei? Você paga por ele. Justo. Então, não pense que aluguel é um dinheiro jogado fora. Pelo contrário. É alguém que cedeu por uma moeda, por algo para trocar. Que assim é justo, não? Tô olhando meu papelzinho aqui, ó. Para a gente finalizar aqui, o olhar para o dinheiro. Isso é uma outra chave incrível que eu vou trazer para você. Quando a gente olha para o dinheiro, quando a gente põe uma planilha, quando a gente, sei lá, Gi, eu não consigo pôr em planilha. Eu também tenho dificuldade de ficar pondo em planilha. Hoje tem um monte de aplicativo na internet que você consegue ali organizar os seus gastos, organizar as suas entradas. Tem gente que é só no papel. Eu sou do papel, dá para perceber, né? Olha lá, tudo anotadinho, tudo em papel. Guardanapo até, inclusive. Posso ver um papelzinho? Não importa. O que eu não quero é que você encontre uma desculpa, falar, eu não sei mexer no Excel. O Excel não é para mim. E o papel? Ai, não sei escrever. Alguém escreve para você. Fala, filho, vem cá. Põe aqui para a mãe. Tá aqui, papel e caneta. Eu vou anotar tudo aquilo que eu gasto, com o que eu gasto. Sabe por quê? Pega esse ouro. É diamante, não é nem ouro. Você olha. Você olha para ele. Quando eu olho, eu vejo uma das frases mais impactantes, mais destravadoras. Eu acabei de inventar uma palavra que eu não sei se existe. De destinos. Eu vejo você, dinheiro. Eu olho, eu cuido de você. Porque olha só, ai, nem sei na verdade quanto que eu ganho, nem sei quanto que eu gasto. Você tá na casa da lá, você tá lá na sua casa. As pessoas perguntam de você. As pessoas da casa falam, ai, não sei, não sei.
Não sei que horas entra, não sei que horas sai. Como você ia se sentir? Do que você chegar em uma casa e falar assim: "Seja bem-vinda, você é bem-vinda aqui". Ou então, tem café, às vezes, né, não é na fala, mas tem uma caminha arrumada, tem uma coisinha ali. "Olha só, o dinheiro, pode entrar, tá arrumado aqui, posso te receber aqui, ó, numa planilha ou em um papel, posso anotar para que você fique, para que você seja visto, para que você seja acolhido, apaziguado, olhado". Pegou? Enquanto você não olhar, lidar com ele como uma criança, ele não vai ficar. Você fica em uma casa onde a gestão é feita por uma criança, como é? Então, quando você começa a notar, você começa a pôr energia nisso. Você começa a movimentar isso que está parado. Tudo aquilo que fica parado, que não é olhado, enferruja. Você já viu uma casa que fica parada? Tem gente que aluga casa, usando o exemplo da casa, tem gente que aluga casa porque prefere casa alugada, porque quem tá lá, o inquilino que tá lá, tá usando, tá abrindo, torneira, tá usando a parte elétrica, enfim, depois, nossa, que barulho. Só dá um tapa na parte externa, no visual, mas tá ali. Deixa uma casa parada para você ver o que acontece. É mofo, estoura coisa, fica ruim, é igual carro. Carro, fica parado o carro. Moto. Tem lá os carros antigos lá em casa. Às vezes tem que ligar. Tem que ligar. Se deixar parado, para de vez. Então é esse olhar, não fale assim: "Não tenho tempo". Tem sim. 5 minutos do final do seu dia. Olhe para as suas contas. Olhe para o seu dinheiro. Veja o que você fez de dinheiro, o que você fará de dinheiro. Não fique desesperada por dinheiro, sabe? É uma abundância. Falei bastante, né, gente? Que maravilhoso. Por mim eu ficava. E olha, tem tantas coisas para falar, porque é algo tão complexo, tão amplo. Não digo que é complexo, sabe? Eu acho que é amplo. Tem várias camadas. Mas eu quis trazer para vocês as camadas que ao meu olhar, elas são as que já começam a fazer muita, muita diferença na sua vida. Ajustes, lembre-se, ajustes na sua postura. Você já tem tudo, o fluxo está disponível para você. "Ah, mas agora eu estou tão espiritualizada e a espiritualidade não tem a ver com dinheiro". Tem sim, tem sim. Com prosperidade, com fluxo. Você recebeu uma porção de Deus. Seja próspera. Faça algo bom disso. Vou recapitular aqui rapidamente, ó. Seus pais não devem nada. Observe seus padrões herdados. Veja se você não carrega uma autossabotagem por culpa na sua linha do tempo, na sua biografia. Observe se você vai cobrar e se sente culpada por isso, se sente incomodada. Entenda que aquilo que você cobra é aquilo que você permite que o outro receba. Observe as empresas que você está, ou a empresa que você está.
Não existe só ela. Isso é para algumas pessoas que estão ouvindo isso, que acham que a empresa que está passando os perrengues que está é a única empresa. Saia, vá buscar outros lugares. Comece a mandar currículos, comece a perguntar para as pessoas. Faça isso em paralelo. Vá buscar. Tenha uma atitude de adulta e vá buscar. Não abaixe a cabeça e fale, não, é isso que eu mereço, é isso que tá aí, é assim, e o mercado tá tão ruim. Não é. Tá. É uma visão que você tem. Sobre o fazer dinheiro, sobre as dívidas, pagar, dar um jeito de organizar-se para pagar. Não e não emprestar dinheiro para parente braço curto, para amigo braço curto. Ele que se resolva com o banco. E o olhar para o dinheiro. Quando você olha para o dinheiro olha de volta para você. Organize-se, tire um tempinho para olhar, para organizar. Aquilo que não tem tempo quer dizer que na verdade não é prioridade para você, porque aquilo que é prioridade você se vira. Uma passadinha no Instagram, pare de passar ali. Abra um caderninho e comece a olhar para ser vista. Dê o devido valor para o seu dinheiro. Entenda essa relação. Você não é vítima de nada, nem de ninguém e nem da vida. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Tome essa vida. Está disponível para você. Esse fluxo ele está disponível. É só você descruzar a perna para que o seu corpo, a sua circulação possa começar. Certo? Espero que eu possa ter ajudado. Deixe o seu like, comece a seguir, porque semana que vem tem vídeo novo no canal. E vamos cada vez mais entender as travas, as posturas e o valor para que você se olhe diferente e veja um valor diferente diante da vida, diante das suas relações. Não é só a relação com o dinheiro, a sua relação